Ok, pessoal? Estou ao vivo aqui, estou no meu escritório em Curitiba, vamos conversar um pouco. Eu acho que é importante falar sobre o episódio que nós assistimos. Não está saindo? Tá legal? Hein? Não saiu? Tá bom. Diz que não saiu lá, então não vou falar. Hein? O pessoal está dando positivo? Ah, então tá bom, então tá legal. Opa, é que eu estou com um time de amadores aqui. O pessoal ainda não aprendeu a fazer essa transmissão ao vivo. Eu estou em Curitiba, né? Chega, Ricardo, senta aí. Acompanha aí a nossa transmissão aqui ao vivo. Bem, eu estou no meu escritório em Curitiba, porque hoje é sexta-feira e eu despacho aqui. Hoje já atendi a várias pessoas, entidades, atendi aqui a Junta Comercial, atendi um pessoal da Federação do Comércio, e atendi o pessoal do Jockey Club, enfim, vários setores procurando, em função de projetos que tramitam no Congresso Nacional. É por isso que existe essa possibilidade de um dia da semana, pelo menos. Eu uso normalmente a sexta-feira para despachar aqui em Curitiba, no Paraná, no meu escritório. Eu imagino ser importante fazer algum comentário hoje sobre o desastre que foi o espetáculo oferecido lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, quando da audiência pública com o ministro Paulo Guedes, da Economia, que foi falar sobre a reforma da Previdência. Eu creio que é sempre uma decepção para a população esse tipo de espetáculo de baixo nível, né, com agressões de quem não tem muitas vezes competência para argumentar e procuram, os que não têm procuram tumultuar uma reunião que deveria ser produtiva, com um debate de alto nível para verificar o que há de incongruência e o que há de discordância em relação à reforma da Previdência. Um dos temas que está sendo bastante debatido no conjunto da reforma é o da capitalização. Devo dizer alguma coisa sobre a capitalização. Durante a campanha eleitoral, eu procurei defender o seguinte modelo. O nosso sistema previdenciário seria o da conta individualizada capitalizada, ou seja, o cidadão brasileiro contribuiria para a sua aposentadoria mensalmente. Além do dispositivo legal que estabelece o percentual da contribuição, aquele que desejasse contribuir com mais eventualmente, quando o seu salário estivesse, além de atender as necessidades, estivesse sendo suficiente para uma aplicação maior, visando uma aposentadoria maior, então ficaria a critério do contribuinte, né, do cidadão, a aplicação, o depósito nessa conta individualizada, capitalizada. A diferença é a seguinte, que hoje nós temos um sistema compartilhado, né, chamado sistema solidário, que você contribui para a aposentadoria de todos e todos contribuem para a sua aposentadoria. Nesse sistema da conta individualizada capitalizada, você contribuiria para a sua própria aposentadoria. Nós criaríamos um fundo, essa era a nossa proposta, né? Um fundo onde esses recursos seriam depositados. E um grande fundo, obviamente, porque recolheria o depósito de todos os contribuintes mensalmente, e nós agregaríamos aí os ativos das empresas estatais. As empresas estatais pertencem ao povo brasileiro. Na verdade, elas foram assumidas pelo poder público, o governo se tornou proprietário destas empresas estatais,
mas na realidade elas pertencem ao povo brasileiro. Então os ativos das empresas estatais também seriam utilizados na composição deste fundo, que seria administrado, claro, pelo governo e também com o conselho, com a participação privada. E esses recursos seriam aplicados a taxas de juros de mercado. O próprio governo poderia lançar mão desses recursos para a realização de obras e outros investimentos, obviamente pagando taxas de juros de mercado. Se nós tivéssemos a privatização de determinada empresa estatal, os recursos seriam contabilizados nesse fundo penitenciário, de previdência, não é? Então, nós teríamos um sistema autossustentável, seguramente autossustentável. O que se discute hoje nessa proposta do governo é que o governo fala em um sistema de capitalização, mas não mostra os detalhes, não mostra o caminho, não apresenta as premissas e as regras para esse sistema de capitalização. Eu creio que desta forma nós alcançaríamos o objetivo de oferecer à população trabalhadora do país um sistema previdenciário compatível com as suas exigências. Superavitário, certamente superavitário. Mas já que falamos em superávit, eu gostaria de colocar para vocês uma informação sobre essa questão do déficit da Previdência. É evidente que, independentemente de ser o sistema atual deficitário ou superavitário, a reforma é importante do ponto de vista do interesse do cidadão brasileiro e não do governo. Uma reforma deve se dar em razão do interesse coletivo, do interesse da sociedade. Então, eu advogo uma reforma inteligente para atender o interesse coletivo, o interesse da sociedade brasileira. Porque em relação ao déficit, a história não é bem contada. Há déficit, mas não esse déficit. Eu vou dar alguns números aqui de 2016. Em 2016, nós tivemos um déficit de 258 bilhões de reais. Esse foi o déficit anunciado. Mas se nós não tivéssemos os incentivos fiscais, né? Os incentivos fiscais, as desonerações, e não tivéssemos a DRU, o déficit seria só de 22 bilhões. As desonerações, os incentivos fiscais, retiraram do caixa da Previdência Social 144 bilhões. E a DRU, que é a desvinculação dos recursos da União, a DRU retirou em 2016 92 bilhões de reais. Então veja, 144 bilhões mais 92 bilhões foi o que se subtraiu do caixa do sistema de previdência social brasileiro. E, portanto, o déficit de 258 bilhões anunciado seria reduzido a 22 bilhões. As correções hoje seriam, portanto, inferiores. Bem, essa é uma realidade. Por isso que nos últimos dias eu insisti bastante com a necessidade do governo rever as desonerações. Neste ano, elas alcançam 310 bilhões de reais. E não é só a Previdência que sofre as consequências. Os municípios e os estados brasileiros são tremendamente prejudicados com esse ato do governo, com essa prática do governo, esse hábito do governo de fazer cortesia com o chapéu alheio. O governo federal, ele oferece as desonerações, os incentivos fiscais, e isso sai do caixa dos municípios e dos estados, porque, obviamente, essas desonerações reduzem os tributos do imposto de renda e o IPI, que são contabilizados na formalização dos fundos, do fundo dos estados e do fundo dos municípios. Portanto, com as desonerações, nós temos
uma redução de receita dos estados e municípios da ordem de 65 bilhões de reais. Então, em duas pontas, o sistema de previdência social sofre perdas incríveis, não é? Eu mostrei, o déficit de 258 bilhões seria reduzido para 22 bilhões em 2016, 4,1% do produto interno bruto, não é? Depois, em 2017, já foi 4,4% do produto interno bruto, o déficit, mas é preciso considerar que o déficit não se dá porque o sistema é incompetente, não se dá porque estão subtraindo recursos do sistema de previdência com as desonerações, com os incentivos fiscais, que essas exonerações que entraram na moda da administração pública nos últimos anos, elas beneficiaram alguns setores da economia, mas não beneficiaram os brasileiros. Até este momento, pelo menos, não há indicativo de que essas desonerações chegaram ao brasileiro, ao povo brasileiro. Vamos lá, dar um exemplo. O setor automobilístico foi contemplado com desonerações. Eu pergunto a você, houve redução no preço do veículo que você comprou? Aliás, é bom ir além. Aumentou o emprego, a oportunidade de trabalho ou o desemprego cresceu? O desemprego cresceu. Nós estamos agora em fevereiro, né, com uma cifra recorde de desempregados no Brasil. Na verdade, não são 13 milhões, são 28 milhões de desempregados. Então, as desonerações não estão produzindo emprego, então, não estão gerando emprego e não estão alcançando o cidadão brasileiro. Elas estão ficando no caminho e beneficiando alguns setores empresariais. O prejuízo, eu repito, começa lá no primeiro degrau da escada, que é o município. Os municípios perdem receita, os estados também, receitas substanciais, né, da ordem, neste ano, de 65 bilhões de reais. E como mostrei antes, a Previdência também. Certamente nós não estaríamos discutindo determinadas providências que estão incluídas na proposta do governo se o déficit fosse inferior. E se nós não tivéssemos as desonerações, o déficit seria muito inferior ao atual. Nós poderíamos chegar facilmente a superávit. Mas, de qualquer maneira, eu continuo defendendo essa reforma e defendendo, inclusive, esse modelo de capitalização. Mas é preciso ver que capitalização é essa. Ah, não deu certo no Chile. Não vamos repetir o exemplo do Chile. Vamos avançar. Porque é evidente que se nós adotamos esse sistema de capitalização, com essas taxas de juros praticadas no Brasil, em alguns países, obviamente não dá certo esse sistema de capitalização, porque é taxa de juros zero. Então não há a possibilidade da aplicação desses recursos e da sua multiplicação em função das taxas de juros. Mas no Brasil, imagine se nos últimos 30 anos nós tivéssemos com esse sistema de capitalização, com as altas taxas de juros praticadas aqui no Brasil durante 30 anos, imagine que sistema previdenciário superavitário nós teríamos. E, além da aplicação desses recursos da contribuição, eu estou advogando, né, estaria na minha proposta, se eu fosse o autor da proposta, estaria exatamente os ativos das empresas estatais. Obviamente, nem todas as empresas estatais seriam privatizadas, mas aquelas que continuassem estatais também estariam contribuindo com seus ativos para a constituição de um sólido fundo de previdência que garantiria tranquilidade, segurança e um futuro melhor a todos os brasileiros que viessem a se aposentar no devido tempo. Certamente nós estaremos encontrando uma solução adequada.
enfim, para concluir, eu acabei falando sobre dois temas, na verdade. A reforma da Previdência e também a necessidade do governo rever essa política de desonerações, que, a meu ver, foi, de certa forma, irresponsável, beneficiando alguns em detrimento de outros e, sobretudo, em prejuízo dos municípios brasileiros. Nós vamos ter agora uma nova marcha de prefeitos a Brasília. Isso ocorre constantemente, os prefeitos não param de realizar marchas a Brasília e quase sempre voltam decepcionados com o resultado da pressão que exercem. Creio que, se nós conseguimos convencer o governo a rever essas desonerações, eu estou apresentando um projeto no Senado para estabelecer um limite para desonerações. Nós chegaríamos apenas a 2%. Isto reduziria significativamente. Você imagine, neste ano, 310 bilhões de receita a menos em razão das desonerações, dos determinados incentivos fiscais. Por isso o nosso déficit vai crescendo. Hoje nós temos um déficit nominal, esse ano, de 517 bilhões de reais. São 378 bilhões de reais de juros que serão pagos, né, e mais 139 bilhões do déficit primário. O déficit primário, acrescido das taxas de juros que são impulsionadas na rolagem da dívida e que nos obrigam a pagar esse valor, neste ano, de 378 bilhões de reais, ao sistema financeiro. Isso eleva o déficit nominal para 517 bilhões de reais. É por essa razão que nós estávamos pregando a adoção de um limitador emergencial de despesas. Isto ocorreu na Alemanha com a Daniela Merkel, que em 2008, ao se defrontar com uma crise nas finanças públicas do país, adotou o limitador emergencial de despesas, da ordem de 3% do produto interno bruto. Aqui no Brasil, nós sugerimos, né, o limitador emergencial de despesas da ordem de 10% linear, 10% em todos os setores da administração pública. Mas isso teria que ter sido feito já no primeiro dia de governo, não é? Já chegando, assumindo e decretando limitador emergencial de despesas. Angela Merkel, Angela Merkel, desculpe aí que eu troquei o nome da mulher. Angela Merkel, ela fez esse limitador, adotou esse limitador, resolveu o problema de déficit da Alemanha, e o Barack Obama seguiu o seu exemplo e adotou também nos Estados Unidos. Não há necessidade, é isso que eu dizia aqui durante a campanha eleitoral, de um limitador de despesa da ordem de 3% do PIB. Seria inferior, apenas 10% de todas as despesas. Mas no segundo ano já viria o ajuste estrutural. O orçamento base zero. Nós partiríamos do orçamento base zero e uma avaliação do desperdício em cada área do governo. Certamente nós eliminaríamos mais 10% de desperdício, de despesas. É claro que eu já fui governador, eu sei que há esse desperdício e é possível eliminar o desperdício. Então, eliminando mais 10% de desperdício, nós teríamos já 20% de redução de despesas e daríamos aí a virada, chegaríamos à virada do déficit para o superávit, que se concretizaria num percentual de 2,5% do PIB. Nós teríamos que atingir um pouco mais de 300 bilhões de reais, e isso seria possível em 2 anos para dar a virada para superávit, e aí, evidentemente, o país passaria a recuperar, o governo recuperaria sua capacidade de investir em setores fundamentais, né, como a saúde, a educação e a segurança pública.
São essas as questões que eu gostaria de colocar hoje a vocês, diretamente aqui de Curitiba, né, no final desta sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos e muito obrigado aí pela atenção. Vamos continuar atentos, né, acompanhando as ações do governo, a atuação do Congresso Nacional. Vamos continuar usando o nosso espaço aqui, o Facebook, o Twitter, o Instagram, para a crítica necessária, para a sugestão e também para o estímulo indispensável. Muito obrigado a todos vocês, um abraço.